Queridos irmãos, hoje é dia 4 de setembro e enquanto o Brasil está preocupado e atento no julgamento de Bolsonaro, se houve golpe, se não houve golpe, se vai ser preso, se não vai ser preso. Enquanto tudo isso acontece e o país está em clima de expectativa para saber que fim levará Jair Bolsonaro, você tem a Congregação Cristã no Brasil preocupada. Se o CCBano está preocupado se ela é realmente a graça, se ela é o caminho e se ele está no lugar certo. Isso é o que você vai ver na pregação do dia de ontem, do dia 3 de setembro de 2025. Ancião Salvador Bueno fez uma pregação curta, não foi muito longa, e falou outras coisas também que merece a nossa atenção. Uma delas, quando ele fala sobre o batismo, você vai ver que coisa interessante, como é que a perspectiva que eles têm sobre as pessoas que se batizam lá, que nada mais é a da pura realidade que eu já trouxe aqui para vocês também. As pessoas não se batizam ali pela fé em Jesus Cristo ou por crer em Cristo. Elas se batizam ali motivadas por supostas adivinhações e revelações que acontecem sobre os meandros da vida dela. E eu vou mostrar isso para você aqui, no vídeo dele. Ele mesmo falando isso. Eles confessam e nem percebem. E aí eu só digo o que eles dizem e o CCBano fica brabo comigo dizendo que eu estou mentindo. Como é que eu estou mentindo se eu estou apenas reproduzindo as falas dos seus anciões? Dito isso, meu querido irmão, eu peço para você dar um like aí, deixe o seu joinha e, por favor, ajude a compartilhar esse vídeo. Confira se a notificação está ativada para todas, né? Tem que ficar em todas e assim, tranquilamente, você vai receber todos os demais vídeos que virão depois desses e as notificações para as lives também. Bom, vamos soltar aqui o áudio, gente. Eu separei aqui, ó, seis trechos aqui da pregação para nós observar e comentar, ok? Bom, enquanto tudo está acontecendo em Brasília, o Brasil aí, né, em ardente expectação, né, todos os jornais em cima do julgamento de Jair Messias Bolsonaro, nós vamos olhar a congregação. A congregação, o país pode estar o que for, Copa do Mundo, eles estão dentro da santinha e estão ali buscando a adivinhação, né? Eles são um povo recluso, um povo completamente avesso a muitos costumes, ainda que não sejam pecados esses costumes, mas eles estão ali trancadinhos, guardadinhos dentro da CCB. Alguns entram aqui na internet e vêm me visitar aqui no meu canal, a maioria deles, a esmagadora, com perfil fake, sem nome, sem foto, sem identidade alguma. E eles estão aqui em pura desobediência aos anciões, claro. Vamos ouvir aqui então. Esse aqui é o começo e ele vai falar sobre o batismo. Tem algo interessante que eu quero que você veja. Observa, eu vou dar a dica para você. Quando você estiver ouvindo, observa do que ele vai falar. Qual a motivação de uma pessoa se batizar na CCB? Entenda, gente, a parte importante do batismo e do evangelho é a motivação. O que te motivou a batizar? Pergunta A, aliás, alternativa A, Jesus Cristo? Ouvindo o seu evangelho e maravilhado com ele, você resolve se entregar a Jesus? Ou porque alguém, alternativa B, ou porque ele adivinhou a sua vida e coisas que você faça nela, ainda que ele esteja apontando os seus defeitos? Escolhe aí, eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Vamos ver. E nós vamos ter também, agora para sábado próximo, 18h30, batismo aqui nesta casa de oração, no mesmo dia, horário também, Peru Centro. Depois no domingo em São Miguel Paulista, Centro. E na terça-feira, dia 9, às 14h30, aqui nesta casa de oração. Agora, os irmãos veem que não para de ter batismo e não para de gente se batizar. É porque vindo aqui, ouvindo a palavra, o Senhor mostra o seu defeito e oferece a oportunidade.
a pessoa se arrepende, aceita e é batizada, já está inclusa na fileira daqueles que herdarão a vida eterna. Você viu que interessante? Eu vou voltar um pouquinho aqui. A pessoa ela vai lá e ouve o camarada adivinhar a vida dela falando dos defeitos que ela tem. Mostra o seu defeito e... Olha aí que interessante, gente. Ó. De gente se batizar. É porque vindo aqui, ouvindo a palavra, o Senhor mostra o seu defeito e oferece a oportunidade. A pessoa se arrepende, aceita e é batizada, já está inclusa na fileira daqueles que herdarão a vida eterna. Você viu a motivação? Ele vai lá. Se a pessoa adivinhar a sua vida apontando os seus defeitos, então você se batiza. Ou seja, aqui tem poder. Aqui tem um poder. Só que esse poder é mediúnico, gente. Esse poder aí, até o diabo tem poder de adivinhar. Então, você recebendo aqui para dizer para nós, para mim, que não, e ele lá é guiado por Deus, ele também já pregou a palavra. Aí ele deu um exemplo que na pregação que ele fez, ele adivinhou a vida da irmã que estava lá. Falou, você saiu da sua casa assim assado. É Deus ou não é? Eu mandei ele abrir Atos dos Apóstolos, ele mesmo lê. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Quando ele começou a ler, chegou na metade do verso, ele já entrou em desespero, falou, não, mas comigo não foi assim não. É o versículo bíblico da Bíblia que revela qual é o espírito que está atuando aí na CCB. Esse versículo mostra exatamente o espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação, ele vai se comunicar com a pessoa que está na tribuna e essa pessoa vai saber exatamente o que se passou na sua vida, né? Naquele dia, no dia anterior, ele vai até citar algumas coisas. E aí a pessoa fica encantada com esse poder e ela acha que aquele é o lugar e se batiza. Um dos anciões aí, quando ele conta o testemunho dele, Luiz Carlos de Viçosa, ele relata que ele estava em uma reunião, né, uma oração, né, no movimento de oração ali, se eu posso assim dizer, e lá ele viu esse poder, né, alguém dizer coisas lá que ninguém sabia, tal, e aí ele resolveu se batizar na CB. Isso não é conversão. Conversão, gente, é quando você entende a sua situação e você crê que Jesus é aquele que resolve o seu problema. É aquele que te traz o perdão. Você viu ele falando aqui, gente? Então você vem aqui e aí vai ser revelado os seus problemas, os seus defeitos, né? Porque eu não sei se você já foi nos batismos da CB, tem muita pregação dizendo, você entrou aqui dentro hoje, a sua casa está caindo, né? Ninguém se entende na sua casa, só Deus sabe da maneira que você entrou aqui, mas Deus manda te dizer, ó, tá revelando os defeitos da vida dessa pessoa. Vem como está e o Senhor vai entrar na sua família. E aí as pessoas se batizam esperando que o problema que está na casa dela seja resolvido. Se for enfermidade, né? Você entrou aqui dentro hoje, o diabo disse que você tem tantos dias, mas Deus manda falar, é vida, não é morte. Aí vai a pessoa se batiza. E aí ela fica esperando a promessa. Ela se batizou por causa da promessa. Ela não se batizou por causa de Jesus. Ela se batizou na esperança de ser curada. Ela se batizou na esperança de que a família dela seria resolvido o problema. Ou o marido ia parar de beber, ou o filho ia sair da droga. E aí essa pessoa fica ali dentro 5 anos, esperando. 5, 6, 7, 10 anos. E às vezes, muitas das vezes as coisas não se cumprem. E aí até esse ano todo passar, ela já está amarrada ali dentro. E ela não percebe que não houve mudança na vida dela. As coisas não andam bem. E tudo que você tem são puras promessas. Mais nada. Agora vamos ver aqui a parte onde ele falou diversas vezes, gente, né? A preocupação com os... Quando eles trazem para pregação, gente, assuntos, geralmente é porque isso está sendo fermentado no meio deles, ou seja, eles estão ouvindo isso, as pessoas estão falando isso, né? Mas antes disso, vamos esperar a adivinhação, né? Olha só. Agora é o momento onde ele está ali aguardando a adivinhação. Ele oferece para um, oferece para o outro a adivinhação, né? Para ver se alguém tem a suposta adivinhação, que é justamente aquilo que ele falou que converte o CCBano. O CCBano, ele prova dessa adivinhação, alguns deles no batismo, e depois eles querem ver isso de novo, eles querem continuar.
E aí eles ficam ali, ó, de cabeça vazia, ninguém leu a Bíblia, ninguém se preparou, não tem um estudo da Bíblia, ninguém trouxe um esboço de pregação, que é um compromisso com a igreja, né, para não falar bobagem, e tá todo mundo apontando, alguém tem alguma coisa? Isso significa, né, a adivinhação tá aí, a revelação está com você, eu não sei o que eu vou pregar, alguém sabe? Aí ele vai, ó, de cabeça baixa, ainda tá em dúvida, ó, você vê que ele titubeia, para de um lado do outro, ó. Isso é a prova de que o homem está com a cuca vazia, gente. E vai para fazer a pregação. Esse é um ancião que já pregou várias vezes salvação por obra, que a salvação é um terreninho que você tem que ir pagando aos poucos, né? Que a salvação é um feijão caruchado, que Deus só vai salvar o feijão bom, o caruchado ele vai jogar fora. Que é igual o peixe ruim joga fora, o peixe bom fica. Por que eles pregam todas essas heresias? Porque eles acreditam nessa suposta revelação. Ou seja, se a pregação fosse preparada antes, automaticamente eles seriam obrigados a estudar também. E estudando também, eles iriam aprender. E aprendendo, não iam pregar todas essas heresias, né? Dito isso, vamos soltar aqui para vocês verem. Olha lá, triste, né? E perdidão, né? Demora um punhado para poder achar. Esse ancião teve um culto, gente. A gente fez até análise aqui. Ele ficou quase 6 minutos procurando a Bíblia, um assunto na Bíblia, e não foi naqueles lugares, daqueles livrinhos pequenos, bem difícil de achar, Abacuque, Sofone, não foi nada disso, né? Foi a passagem de Zacarias, o cântico de Zacarias. E ele não sabia achar. Ou seja, só para quem estuda a Bíblia já sabe quando se refere, eu vou dar um exemplo. Quando se fala Jesus na tentação do deserto, automaticamente você estudou a Bíblia, você já entende, ó, esse assunto está bem no início do ministério de Jesus. Então, eu tô chutando como se você não soubesse o capítulo, mas a noção bíblica que você tem. Então, automaticamente se refere a um assunto que está no começo dos evangelhos, porque é um assunto que fala bem no começo do ministério de Jesus. Então você já deduz, deve estar no capítulo 2, 3 ou 4, né? Que é o 4, né? Em diversos evangelhos. Eu estou dando um exemplo para você. O evangelho que fala sobre João Batista Nascimento é Lucas. É Lucas, né? O evangelho que fala do verbo desde o início de tudo, de todas as coisas, João. Evangelho de João. Ou seja, são coisas básicas. Ficou quase 6 minutos. Agora aqui ele demorou um punhado, mas chegou. Vamos ver aqui o que vai ser lido. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que acha ser escrita no capítulo 11, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. O assunto que ele vai esperar ele achar ali, tá demorando ainda, olhando, lendo. O assunto que eles vão mais falar, gente, aí, o que ele vai mais falar é justamente a dúvida que o CCBano está, se ele está realmente na CCB ou não, ou seja, na graça ou não. Esse trecho que eu separei, até escrevi aqui, ó. Será que estou na graça mesmo? Ou seja, ele imitando como se fosse o CCBano questionando. Aí ele vai ficar fazendo aquela exortação, não, você fica firme, não desista dessa graça, e chamou e falou subliminarmente, que eles falam muito isso, da CCB como sendo esta graça diversas vezes nessa pregação. Fica bem. Lutando, coisas que aparecem, irmãos, que muitas vezes vindo podem nos impactar, trazer para nós desconfiança. Mas será que eu estou na graça mesmo? Será que este é o caminho? Será que o Senhor vai me salvar? Irmãos, o Senhor pela palavra diz, bem-aventurado quem não tropeçar, quem não cair.
porque quem tropica em alguma coisa pode cair. Então, irmãos, E ele está apontando que a sua dúvida é um tropeço. Em outras palavras, irmão, se você ficar tropicando, você vai cair. Ou seja, se você tiver dúvida que você está no caminho, na graça, você vai cair. Porque ele faz uma pergunta retórica que ele mesmo responde. Mas, irmão, alguém pode estar pensando, será mesmo que eu estou no caminho? Será mesmo que eu estou na graça? Aí vem a resposta, né? Ah, irmão, né? Quem tropeça, cai, né? Então você não pode tropeçar. Então ele coloca na cabeça do CCBano que essa dúvida é um tropeço. Tá? Você não pode ter essa dúvida. Congregação é a graça. Congregação é a graça de Deus, né? Marsola falou assim. Temos que lutar para não tropeçar em nada. Qualquer coisa que surgir na nossa vida ou no nosso caminhar que possa trazer algum impacto, alguma dificuldade. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? Qualquer questionamento. Por isso que eles não querem que as pessoas venham para a internet, para o YouTube, para as redes sociais, para elas não ficarem com dúvidas sobre a CCB. A CCB, ela não quer que as pessoas tenham dúvidas sobre ela. Quer que as pessoas acreditem cegamente, porque é fácil, né, você ter a fidelidade dessas pessoas se você tiver na verdade. Solta elas tranquila, porque se elas procurar a verdade, vão encontrar você, porque você está na verdade. Vamos ver. Não sejam estas coisas motivos para nós esfriarmos e querer desistir. Cuidado pra você não esfriar, irmão, e você desistir. Detalhe, hein? Segue falando mais. Outro trecho mais pra frente que eu vou colocar agora aqui, ó. Ah, eu não sei não se estou no caminho certo. Tropeça por causa de um problema que vê por aí neste mundo, coisas que acontecem e a pessoa fala, meu Deus, eu não sei não se eu estou no caminho certo. Olha a dúvida aí, gente. Você viu aí? Ah, não sei não. Viu, se eu estou no caminho certo, eu estou nessa dúvida aí. Por que ele está querendo dizer isso, gente? Porque ele está percebendo que o impacto que está dando a crítica, as pessoas apontando as heresias dele, esse assunto, esse sentimento, né, está se alastrando lá no meio. Eles só vão trazer para a tribuna, gente, quando algo é detectável, que eles estão vendo isso acontecer. Senão eles não iam trazer para a tribuna, eles iam ignorar. Mas se eles estão falando ali, é porque pode ter certeza, as pessoas estão falando. Muita gente está na dúvida se a CCB é a graça de Deus. Ouça aqui, tropeça por causa de um problema que vê por aí neste mundo, coisas que acontecem e a pessoa fala, meu Deus, eu não sei não se eu estou no caminho certo. Agora, de novo, outro trecho, agora um pouco mais para frente, ó. Não é mais o que eu pensava. Eu pensava que era a verdadeira graça, né? Ou seja, ele trabalhou a pregação inteira para tirar essa pessoa da dúvida, para que a pessoa não pense ao contrário da congregação. A congregação é a graça. E ele chama isso, a dúvida, que é coisa normal, que todas as pessoas devem ter, até para, né, procurar a verdade, ler mais, estudar a Bíblia, ele chama isso de tropeço. Fica vendo, ó. Ah, eu não sei não, se é mais como eu pensava. Olha. Desistir, duvidar, descrer e pensar que você ia até dizer, mas não é mais o que eu pensava. Eu pensava que era a verdadeira graça do Senhor Jesus e agora eu vejo tanta coisa, mas tanta coisa. É óbvio que ele está falando de algum lugar. Eu pensava que era a verdadeira graça do Senhor Jesus, mas eu estou vendo tanta coisa. O que é tanta coisa, gente? Ele está fazendo alusão aos acontecimentos. Quais são os acontecimentos em torno da CCB, tão importante hoje, que está colocando eles em dúvida? Qual que é? A crítica. É óbvio que ele está se referindo à crítica, né? Ou seja, ele está simulando aqui uma fala de um CCBano que já está falando, olha, eu não sei não se é mais como era, como eu pensava que era. Eu acho que não é mais a verdadeira graça do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia que esse argumento é a pregação do Salvador, é que nesse canal aqui tem centenas ou até milhares de comentários dizendo exatamente isso. Eu fiquei lá porque eu estava enganado. Eu achava que era a graça de Deus.
Se você pensava assim, irmão, por favor, deixa um comentário aí embaixo. Escreva aí embaixo um comentário aí, fala assim: Josafá, eu era um desses. Eu achava que a CCB era a graça de Deus. Um dia essa pulga entrou. Eu fiz um vídeo aqui, né, dizendo a pulga atrás da orelha, né? E eu falei que é justamente quando essa dúvida chega, é o primeiro passo da sua libertação. Quando você duvida, não creia cegamente, irmão. Só os tolos acreditam em homens sem vasculhar a verdade. Só os tolos. Presta atenção. Coisa sempre existiu no mundo e a graça vem assim desde Jesus Cristo até hoje. Quantas coisas já surgiram. E o tempo das perseguições com os discípulos, já ainda nos dias dos apóstolos também, os irmãos que anunciavam a graça antigamente, logo depois do Senhor, foram perseguidos até a morte. E aí ele faz uma alusão aos apóstolos que foram perseguidos, e por isso vocês também estão sendo perseguidos. Mas os apóstolos foram perseguidos por pregar o evangelho. Vocês estão sendo denunciados, não perseguidos. Perseguido é quando levam vocês para prisão, quando levam vocês para o tribunal, quando fazem denúncias no canal de vocês, que até agora isso não aconteceu. Ninguém fica denunciando o canal da congregação, como eles denunciaram o meu centenas de vezes. Ninguém arrastou a CCB para tribunal, mas vocês já me arrastaram centenas de vezes. Então, essa falácia de que vocês estão sendo perseguidos é ao contrário, vocês são perseguidores. E os apóstolos e a igreja primitiva sofreu porque pregava o evangelho. Vocês estão sendo denunciados por pregar heresia e falsos ensinos contrários à Bíblia. Vocês estão mais parecidos com os fariseus, que ensinavam errado, e por isso eles eram denunciados por Jesus, João Batista e todos os demais apóstolos que denunciavam que eles estavam fazendo tudo errado, do que vocês estarem em lugar de vítima. Vamos ouvir. E não desistiram. Por quê? Porque eles sabiam em quem tinham crido, eles sabiam o motivo de estar caminhando neste caminho santo. Se alguém está aqui ouvindo esta palavra e nem sabe por que é que está caminhando, por que é que está neste caminho. Olha que triste, gente. Eles estão praticamente em desespero com essas pregações, tentando explicar para o povo que ali é a graça, a gente está sendo perseguido porque nós somos a graça. A gente... E não está sendo perseguido. Isso aqui são denúncias. E a gente só está mostrando as mentiras, as heresias, como agora. Estou acabando de mostrar aqui para vocês. Ouça aí. Por que está nesta graça? Então você não tem condição de analisar o que pode acontecer no dia de amanhã, no futuro. Mas quem sabe onde está caminhando, qual é a finalidade de você haver crido? Você viu essa graça? Falando nessa graça. Vamos ver. E sabe então que é uma esperança de vida eterna. Nenhum tropeço te fará parar nesta graça. Nenhum tropeço te fará parar nesta graça. É tudo fazendo referência a CCB como a graça de Deus. E agora, mais outro absurdo aqui. Ele fala, né, que os sinais, você tem que ter sinais para saber se você está na graça de Deus. Aí ele vai citar sinais. Ou você não sabe se você tem sinais? Ele está fazendo alusão às profecias, às profetadas que o CCB não busca, que na verdade não cumpre na vida de ninguém. A CCB não tem sinal nenhum. Mas aí ele faz uma péssima interpretação e eu vou explicar para vocês, irmão. Sabe aquela passagem que Jesus Cristo fala assim: esses sinais seguirão os que crerem em mim? Pois é, essa fala que Jesus está fazendo, ele está fazendo essa fala dentro de um coletivo, não dentro da individualidade de cada um. Isso dá para provar para vocês, até mesmo dentro do contexto bíblico, ok? As pessoas acreditam que todos vão pegar em serpente e não vão, e ela vai morder e eles não vão acontecer nada. Todos vão fazer mortos levantar. Todos vão fazer... Não. Essa profecia está dentro de um contexto coletivo. Ou seja, na época dos apóstolos, para pensar, toda a igreja fazia morto levantar? Não. Toda a igreja fazia coxo andar? Não. Eram algumas pessoas em específico. Mas então,
só creram em Jesus algumas pessoas, ou seja, só os apóstolos que creram, todo mundo lá não estava crendo? A Bíblia fala que estavam crendo, mas mesmo assim não faziam milagres. Porque quando a Bíblia fala seguirão os que creem, ou seja, estarão ali, no meio de vocês, ou seja, algum entre nós, ou até mesmo os primeiros, né, apóstolos, é um sinal de que esse grupo está na direção certa. Eu não sei se você está entendendo. Então, quando você segue o apóstolo Paulo, não seguindo, né, como o seu Senhor ou o seu Salvador, senão alguém vai, tá seguindo Paulo. Não. Estou falando quando você dá atenção aos escritos de Paulo, crendo que eles são palavras de Deus. Quando você segue os escritos do apóstolo Paulo, você está seguindo Paulo. E Paulo tem a marca desses sinais. Então é como se você estivesse no grupo de Paulo, e no grupo de Paulo tem os sinais daqueles que creram em Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque esse ensinamento é tão esdrúxulo. Se você perguntar para esses anciãos do Brás, qual é o coxo que vocês fizeram andar? Qual é o cego que vocês abriram os olhos? Qual o morto que vocês ressuscitaram? Qual a mordida de serpente que vocês receberam e não aconteceu nada? Nunca, nenhuma. O único dom que eles supostamente dizem que tem é falar língua. E engraçado que é o único dom que pode ser copiado. Ou seja, qualquer um aí, como você pode abrir o YouTube, você vai ver gente aí, pastores de brincadeira, falando em língua, fazendo gracejo. Mas dom de verdade que não pode ser copiado, você não vê ninguém ali manifestando. Nem testemunhos não consegue contar. Você está entendendo, gente? Tem que interpretar o texto. Mas vamos ver o que ele fala. Presta atenção. Dores, insucessos e tantas tentações da vida que te farão você desistir e desconfiar que está na graça do Senhor Jesus. Olha aí, te falo, tantos insucessos. O que é isso? Coisas que eles estão esperando acontecer e não acontece. Porque eles estão percebendo que a gente está apontando isso. Prometeram para vocês isso, profetada sobre aquilo outro, mas não cumpre. E aí eles estão amaciando. Olha, irmão, tem gente que fica desanimado porque tem sucessos na vida, as coisas. Só faltou falar porque as profecias elas não se cumprem, né? Tal. Fica vendo aqui, ó. Vamos até voltar um pouquinho. E aí ele fala, essas pessoas estão querendo desanimar nessa graça. Que te farão você desistir e desconfiar que está na graça do Senhor Jesus. Você deve ter sinal. O Senhor Jesus falou para os discípulos, você já pregou o Evangelho, e estes sinais vão seguir quem crer. Expulsará demônios, falarão novas línguas, se beber algum veneno não lhe fará Vocês expulsam demônio? Você já viu o Salvador expulsando algum demônio? Nada. Sendo mordido por uma cobra? Não. Pois é, segundo a regra dele, Jesus não está nesse lugar. Mal nenhum, porão as mãos sobre os enfermos, curarão, nas serpentes também não fará dano nenhum, porque sinais de Deus para os discípulos. É tão esdrúxulo o ensinamento que ele não percebe que ele falando isso está dando um tiro no próprio pé. Porque eu poderia muito bem indagar ele, peraí, eu nunca vi vocês colocar a mão em serpente. Uma, que vocês não têm coragem de ir para esses lugares perigosos a anunciar o evangelho. Já começa por aí. Segundo, vocês não estão sendo perseguidos por ninguém. Vocês estão sendo denunciados e já ficam irritados e saem processando os críticos. Ou seja, não conseguem ouvir nenhuma crítica. São tão sensíveis que não tem, peso para ouvir uma crítica, mas já saem denunciando, levando para a polícia, fazendo denúncia criminal, ajuizando processos. Como pode falar que tem sinal aí? Vamos ver. A Irmandade não tem sinal de Deus na vossa vida? Ou está caminhando no escuro, num rumo sem saber? Quem tem sinal sabe muito bem o rumo que caminha e a direção que quer chegar. É aquele argumento. Ele fala, você não tem sinal, mas ele não fala nada se ele tem sinal. Ele faz uma pergunta para você, se sobrepondo a você. Ou seja, ele te faz pensar que na vida dele tem sinal, mas também não tem sinal nenhum. Nada. Tá aí agora há poucos dias, genro, filha, saindo dessa tal suposta graça, indo embora dessa suposta graça. Se essa igreja fosse a graça de Deus verdadeira e esses homens fossem realmente guiados por Deus,
Vocês acham que eles estariam aí falando tanta bobagem? Desculpa eu dizer essas palavras. Pregando heresia, ensinando uma coisa completamente fora do contexto, como ele está fazendo agora? Você acha que ele estaria fazendo uma pregação preocupado com o povo que está começando a duvidar que ia receber a graça de Deus ou não? É óbvio que não, irmão. Se fosse a graça de Deus, e se realmente tivesse o Espírito Santo, eles não estariam nessa condição. Simples assim. Bom, é isso aqui por hoje. Nós estamos na expectativa do Brasil e de todas as coisas que estão acontecendo. E enquanto isso, eu continuo aqui com vocês, analisando todas essas pregações que a congregação faz. Deus abençoe, fiquem todos firmes em Jesus Cristo, na graça de nosso Senhor. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.